Em algum lugar no coração das florestas do norte, jaz um segredo que ninguém jamais conheceu. Um homem viveu ali sozinho por décadas, até que um dia alguém ousou entrar em sua casa. O que encontraram mudou tudo. Preste atenção. A história está apenas começando. Inscreva-se, deixe um like e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. As florestas setentrionais da Carélia se estendiam infinitamente, um mar de árvores ancestrais sussurrando ao vento frio. O ar carregava o aroma de pinheiros e terra congelada, e o silêncio era quebrado apenas pelo estalar dos galhos sob o peso da neve. Naquele sertão isolado vivia Nikolai Romanov, um homem cujo nome há muito havia desaparecido de qualquer registro oficial. Anos atrás, ele fora um engenheiro militar conhecido por sua precisão e calma sob pressão. Após o fim da guerra, porém, algo dentro dele mudou. O barulho das cidades, o movimento incessante de pessoas, o conforto vazio das paredes de concreto, tudo isso se tornou insuportável. Ele buscou refúgio na solidão, em um lugar profundo onde ninguém o seguiria. Ele encontrou um carvalho antigo à beira de um vale congelado, cujo tronco era largo o suficiente para esconder um segredo. Ao longo dos anos, usando suas habilidades e paciência, construiu uma pequena casa no coração daquela árvore. O mundo exterior via apenas uma porta de madeira rústica, meio coberta de musgo, e uma pequena janela que brilhava fracamente à noite. Lá dentro, o espaço era simples: um catre de madeira, prateleiras feitas de galhos caídos, um fogão que zumbia baixinho durante os longos invernos. Nikolai não precisava de mais nada. Ele aprenderá a viver no ritmo da floresta, pescar quando os rios descongelavam, colher frutas silvestres no breve verão do norte, caçar pequenos animais quando a comida era escassa. Cada dia começava da mesma maneira. Ao amanhecer, saía, inalando o ar gélido e verificando suas armadilhas antes de voltar para aquecer as mãos junto à fogueira. Às vezes, ele falava em voz alta, não para qualquer pessoa, mas para as árvores, como se elas fossem os últimos seres que ainda se lembravam do significado do silêncio. Seus únicos companheiros eram os sons da floresta, o rangido do gelo, o chamado distante de um corvo, o leve sussurro do vento passando por galhos mais antigos que a própria história. Os anos se misturaram até que o próprio tempo perdeu o sentido. A pequena casa tornou-se parte da floresta, suas paredes de madeira escurecidas pela chuva e pela fumaça. Lá dentro, Nikolai mantinha um pequeno diário, cujas páginas estavam repletas de esboços de mecanismos, ferramentas e projetos de estruturas que ninguém mais jamais veria. Sob sua aparência calma, sua mente permanecia inquieta. A mesma precisão que lhe servirá no exército agora encontrava paz na criação. Ele esculpia figuras de madeira, pássaros, rostos e padrões intrincados que contavam histórias que só ele entendia. Cada pedaço era um fragmento de memória, um reflexo silencioso de uma vida outrora repleta de deveres e perdas. Ao entardecer, quando o sol se punha no horizonte e o mundo se tingia de azul com a geada, Nikolai sentava-se junto à sua lâmpada e lia os poucos livros que trouxera consigo quando deixará a civilização. A maioria eram manuais técnicos desgastados, mas um deles era um volume de poesia russa. As bordas desfiadas, a tinta desbotada. Ele o leu não em busca de significado, mas pelo ritmo, o som da linguagem lembrando de que ainda era humano, mesmo que ninguém mais jamais soubesse disso. Ocasionalmente, ele via sinais de viajantes, pegadas na neve ou fumaça distante de fogueiras, mas eles nunca se aproximavam. Ele preferia assim. Há muito tempo, ele havia construído uma trilha ao redor de sua casa, habilmente disfarçada para fazer os intrusos pensarem que o terreno era intransitável. A floresta o protegia e, em troca, ele respeitava seu silêncio. Seu lar era mais do que um abrigo. Era um santuário, uma linha divisória entre ele e o mundo que havia abandonado. Ainda assim, havia noites em que o vento uivava tão ferozmente que até Nikolai, que não temia nada, sentia um leve desconforto. O grande carvalho gemia e balançava, suas raízes maciças resistindo firmemente a tempestades capazes de destruir árvores menores. Nesses momentos, ele ficava acordado, olhando para o teto, sentindo o pulsar da terra sob seus pés. Era como se a própria árvore estivesse viva, vigiando enquanto dormia. Com o passar dos anos, o mundo exterior mudou de maneiras que ele só podia imaginar. A tecnologia avançou, as cidades ficaram mais iluminadas e o ruído humano chegou a lugares onde nunca antes havia chegado. Mas ali, na floresta, o tempo parava. As estações repetiam seu ciclo. A neve sempre retornava, os rios sempre congelavam, a terra sempre sussurrava segredos que ninguém, exceto Nikolai, podia ouvir. Ele se tornará parte da terra,
Uma presença invisível, uma lenda talvez sussurrada por caçadores ou moradores da aldeia mais próxima. Mas até as lendas envelhecem. Os cabelos de Nikolai embranqueceram. Seus movimentos ficaram mais lentos, embora seus olhos permanecessem penetrantes e cheios de propósito. Ele não pensava mais no homem que fora um dia. Ele não era mais o soldado nem o engenheiro. Ele era simplesmente um guardião do silêncio, a prova viva de que a paz só era encontrada quando se deixava de procurá-la. Mas, à medida que o outono deu lugar ao inverno, a floresta começou a mudar de maneiras que Nikolai nunca tinha visto antes. O vento ficou mais forte, a neve mais profunda, e o ar carregava uma estranha tensão. Os animais se moviam de maneira diferente, inquietos, apreensivos. Ele notou rachaduras se formando na casca do grande carvalho e sentiu uma profunda preocupação instintiva. A natureza estava lhe alertando sobre algo. Certa noite, enquanto afiava sua faca sentado junto à lareira, a chama tremeluziu de forma anormal, e ele pensou ter ouvido um som fraco do outro lado da porta, um eco distante de passos abafados pela neve. Ele paralisou, escutando. A floresta era vasta e raramente perturbada. Visitantes nunca chegavam tão longe. Pela primeira vez em anos, ele sentiu a pulsação de outra presença se aproximando pela noite. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a escuridão. Não havia nada além de neve rodopiando. Contudo, em algum lugar além das árvores, ele pressentiu que a mudança estava chegando. Ele não sabia que em breve essa tempestade traria não apenas perigo, mas também um estranho que desvendaria o segredo que ele guardava há décadas. O segredo enterrado profundamente sob as raízes do carvalho que o abrigou todos esses anos. A primeira neve do inverno caiu silenciosamente sobre a floresta, envolvendo cada galho e pedra em uma quietude branca que parecia eterna. Nikolai estava parado na entrada de sua casa na árvore, observando as nuvens de tempestade se acumularem no horizonte. Ele já havia sobrevivido a inúmeros invernos, mas algo neste parecia diferente. O ar estava mais pesado, o céu mais escuro, e até os pássaros haviam desaparecido dias antes. Ele se movia lentamente, armazenando lenha, verificando suas armadilhas, certificando-se de que seus mantimentos durariam. O grande carvalho rangia sob o peso da geada e, embora o tivesse abrigado por décadas, ele pressentia uma inquietação em seus troncos que gemiam. Longe dali, no pequeno povoado de Novologa, chegou uma mensagem ao escritório de inspeção florestal. Era breve. Relatos de um velho visto meses atrás perto da crista norte, agora desaparecido desde o início das primeiras nevascas. A maioria a ignorou. Às vezes, as pessoas desapareciam nessas matas, engolidas pelo tempo ou pelo silêncio. Mas a inspetora Ana Cusa, conhecida por sua persistência e bom senso, decidiu ir. A viagem seria perigosa. Alertas de nevasca já estavam em vigor. Mesmo assim, ela sentia uma forte convicção de que essa verificação não poderia esperar. Ela preparou seus suprimentos, rádio, cobertor térmico, comida e um mapa antigo com trilhas desbotadas, e partiu antes do amanhecer. O caminho para a floresta de Nikolai era longo e traiçoeiro. A neve caía em flocos grossos, cegando sua visão, e o vento uivava como um ser vivo. Ana caminhava lentamente, seguindo trilhas tênues que adentravam a mata. Ela ouvirá rumores sobre o eremita que vivia em algum lugar além do rio congelado. Um homem que outrora trabalhará na cidade, mas que desaparecera após a guerra, preferindo as árvores às pessoas. Poucos acreditavam que ele ainda estivesse vivo. No entanto, os moradores locais falavam de uma luz fraca que às vezes era vista entre os galhos durante as noites de inverno. Horas se passaram e suas pernas doíam de tanto caminhar na neve que chegava aos joelhos. O rádio chiou e parou de funcionar quando o sinal se perdeu, restando apenas o ritmo de sua respiração e o chiado da neve. Ainda assim, ela prosseguiu. Sabia que em algum lugar além da crista da montanha estava o homem que procurava. Quando a luz do dia se transformou num crepúsculo cinzento, ela finalmente o viu. Uma tênue nuvem de fumaça subindo entre as árvores. Um alívio a invadiu. Ela seguiu a trilha para cima, abrindo caminho entre os galhos carregados de neve, até chegar a uma pequena clareira. Ali, meio escondida por raízes e geada, estava a habitação mais estranha que ela já vira. A estrutura parecia parte da própria floresta, construída na lateral de um enorme carvalho cujo tronco se elevava tão largo que parecia impossível. Uma pequena porta de madeira ficava em sua base, emoldurada por casca e musgo. Uma luz tênue tremeluzia através de uma janela estreita. Ana hesitou, sacudindo a neve do casaco, e então bateu de leve. Por um longo tempo, não houve resposta, apenas o som do vento soprando entre os galhos. Então,
Um ferrolho deslizou e a porta rangeu o suficiente para que um par de olhos cinzentos aparecesse. Nikolai olhou para ela com uma expressão de cansaço e confusão. Sua barba era espessa e branca, seu rosto marcado pelo tempo, mas alerta. Você não deveria estar aqui, disse ele, com a voz baixa e rouca por falta de uso. Sou do serviço florestal, respondeu Ana, erguendo seu crachá. Recebemos relatos. As pessoas estavam preocupadas com a sua segurança. Uma tempestade está chegando. Ele franziu a testa, mas não fechou a porta. A floresta cuida dos seus, murmurou. E agora eu faço parte dela. Mesmo assim, havia algo em seu tom, calmo, porém determinado, que o fez hesitar. Após um instante, ele deu um passo para o lado e fez um gesto para que ela entrasse. Ela se abaixou sob a moldura e se viu em um quarto escuro e apertado, iluminado apenas por uma lamparina a óleo. O ar Kairava Aracina de Pinheiro e Fumica. Ferramentas estavam penduradas ordenadamente ao longo da parede, e pilhas de livros repousavam ao lado de um pequeno fogão. Tudo estava limpo, mas com um ar antigo, artesanal, construído com cuidado e propósito. Ana tirou as luvas e olhou ao redor em silêncio. Você construiu tudo isso sozinha? Perguntou. Nikolai assentiu, sentado em um banquinho perto da lareira. Cada pedaço. Nada é desperdiçado aqui. Seu olhar vagou em direção à janela, onde a neve se acumulava contra o vidro. As pessoas se esquecem do que significa viver em harmonia com a terra. Constroem demais. Tiraram demais. O calor do fogão começou a preencher o ambiente, mas Ana ainda sentia o frio emanando do chão de madeira. Ela observou atentamente, percebendo a mistura de solidão e orgulho silencioso que o envolvia. Você está sozinho há muito tempo, disse ela suavemente. Ele deu de ombros levemente. Estar sozinho não é o mesmo que estar solitário. A floresta fala se você souber ouvir. Lá fora, a tempestade se intensificou. O vento sacudia as paredes e a neve começou a infiltrar-se pelas frestas. O carvalho gemeu novamente, um som longo e profundo que fez a lâmpada balançar. Ana instantivamente olhou para cima, inquieta. Nikolai se levantou, franzindo a testa, e pressionou a palma da mão contra a viga mais próxima, como se estivesse sentindo o pulsar da árvore. Está forte, murmurou ele. Mas o vento está desfavorável esta noite. Um estalo alto ecoou de repente vindo de cima, seguido por um tremor que percorreu o chão. A lâmpada tremeu. Ana agarrou a borda da mesa para se firmar. A expressão de Nikolai endureceu. Sem dizer mais nada, ele caminhou até o canto da sala e puxou um tapete gasto para o lado. Por baixo, tênues linhas metálicas brilhavam sob a luz da lâmpada, formando um contorno retangular. O que é isso? Perguntou Ana, assustada. Ele não respondeu imediatamente. Suas mãos se moveram rapidamente, traçando as bordas até encontrar uma alça escondida. A madeira rangeu quando ele tentou levantá-la, mas o painel se recusou a ceder. Me ajude, disse ele, com a voz tensa. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando o outro lado. Juntos, puxaram, a respiração deles formando nuvens no ar frio. Com um gemido, a pesada cobertura cedeu, revelando uma abertura escura abaixo. Uma rajada de ar subiu, mais fria que a tempestade lá fora. Ana espiou pelo buraco, com o coração disparado. Degraus de madeira desciam para a escuridão, desaparecendo sob o chão. O que há lá embaixo? Ela sussurrou. Nikolai encontrou seu olhar. O que eu tenho protegido, disse ele baixinho. E o que ninguém mais deveria ver. O vento rugia lá fora, sacudindo a árvore inteira. A neve irrompia pelas frestas como fumaça branca. Ana olhou para a porta e depois para a escadaria sombreada lá embaixo. Entre a fúria da tempestade e o mistério sob seus pés, não havia outra escolha. Nikolai acendeu uma lanterna, cuja chama permanecia firme apesar do tremor em sua mão. Ele acenou com a cabeça na direção da escada. Venha, disse ele. É mais seguro lá embaixo. Ela o seguiu para dentro da escuridão, deixando para trás o vento uivante. Quando o painel de madeira deslizou e se fechou sobre eles, o mundo de neve e tempestade desapareceu, substituído pelo zumbido silencioso de algo oculto, algo vivo sob as raízes do antigo carvalho. O ar lá embaixo estava calmo e fresco, carregando um leve aroma de madeira úmida e óleo. Ana desceu os degraus estreitos, sua lanterna projetando longas sombras nas paredes de terra. A passagem fazia uma curva suave. Quando chegaram ao fundo, a luz tênue revelou uma pequena câmara escavada no chão. Era muito maior do que ela esperava.
O teto sustentado por grossas vigas de madeira que brilhavam levemente com resina. As paredes eram lisas, quase polidas, e o som de água pingando ecoava fracamente de algum lugar além. Nikolai caminhou à sua frente, seus passos firmes e seguros, a lanterna em sua mão revelando fileiras de prateleiras repletas de ferramentas, garrafas e peças mecânicas. Isto é incrível, sussurrou Ana, sua voz rompendo o pesado silêncio. Você construiu tudo isso. Ele assentiu, mas não disse nada. Seus olhos percorreram o cômodo como se estivessem verificando cada detalhe, cada junta, cada costura, como um homem que conhecia o pulso exato do lugar que havia criado. A câmara parecia ao mesmo tempo antiga e viva, uma mistura de terra bruta e engenharia meticulosa. Havia um zumbido, quase imperceptível, que parecia vir das profundezas das paredes. Ana tocou uma delas e sentiu calor sob os dedos. A tempestade lá em cima continuava furiosa, mas aqui embaixo, o mundo estava em silêncio. O rugido do vento foi substituído por uma leve vibração, como a respiração constante da terra. Nikolai colocou a lanterna em uma pequena mesa e começou a ajustar um conjunto de tubos de cobre que serpenteavam pela parede. O gerador ainda deve aguentar, murmurou ele, meio para si mesmo. Um instante depois, um brilho suave percorreu o cômodo quando lâmpadas escondidas se acenderam. Ana deu um suspiro de espanto. O espaço se transformou sob a luz. A câmara subterrânea se abria em várias seções, uma oficina repleta de instrumentos artesanais e esboços afixados nas paredes. Uma área de convivência com um catre, um fogão a lenha e prateleiras forradas com potes de conservas. Cada objeto era feito à mão, preciso, funcional e, ao mesmo tempo, belo. O trabalho artesanal era impressionante. Até as maçanetas dos armários exibiam padrões esculpidos de folhas e ondas. Passei anos aprendendo a moldar o mundo da maneira como ele deveria ser, disse Nikolai finalmente, com a voz mais calma agora. Acima está apenas a superfície, ruído e distração. Aqui embaixo, as coisas duram. Ana caminhava lentamente pelo cômodo, seus olhos absorvendo os detalhes. Você mora debaixo da árvore? Perguntou ela. A árvore é só o começo, respondeu ele. As raízes do carvalho mantêm a terra firme. Eu reforço os túneis com o que encontro. Madeira reaproveitada, metal velho, até mesmo pedras do leito do rio. A cada tempestade que chega, a cada inverno que congela o solo, aprendo como torná-lo mais forte. A floresta ensina se você souber ouvir. Ela parou ao lado de uma pequena mesa coberta de entalhes intrincados. Pequenas figuras de animais e pessoas eram esculpidas na mesma madeira que formava as vigas acima. Pareciam quase vivos, os detalhes tão finos que ela conseguia ver as linhas da pelagem, as dobras do tecido, as expressões gravadas em seus rostos. Você também fez estes, disse ela, admirada. Ele sorriu levemente. Memórias, disse ele, do que eu costumava ver, de pessoas que eu conheci. Havia uma estranha calma em sua voz, um equilíbrio entre orgulho e melancolia. Ana começou a entender que aquele mundo subterrâneo não era um esconderijo. Era um monumento. Cada viga, cada cano, cada entalhe era um pedaço de sua vida entrelaçado no coração da terra. Ele não a construíra para escapar, mas para preservar algo que temia que o mundo perdesse. Ela o seguiu para outra seção através de um arco baixo. O ar ficou mais fresco, as paredes mais lisas. Ali estava um espaço habitável esculpido com esmero. Um catre encostava na parede oposta, coberto com mantas de lã. Ao lado, uma bacia de pedra se ligava a um estreito cano de onde gotejava água limpa. Uma mesa simples continha uma coleção de velas, uma bússola e um caderno desgastado, encadernado em couro. Ana abriu a caixa delicadamente. Dentro havia esboços de projetos mecânicos, anotações escritas com caligrafia impecável e datas que remontavam a décadas. Você morou aqui a maior parte da sua vida, disse ela. Sim, respondeu Nikolai em voz baixa. Desde o primeiro ano em que saí da cidade, vim para cá apenas com ferramentas e uma ideia. Achei que levaria meses para construir um abrigo, mas quando terminei, percebi que tinha acabado de começar. Ele caminhou até a parede oposta e encostou a mão nela. Cada túnel, cada viga, cada gota d'água aqui embaixo, eu moldei. A terra tem uma linguagem. Se você ouvir com atenção suficiente, ela lhe dirá onde cavar, onde parar. A floresta lá em cima está viva graças ao equilíbrio aqui embaixo. Estamos conectados, as raízes e eu. Ana observava, sem saber se ele falava por metáfora ou a verdade. Mas havia convicção em suas palavras, o que a fez acreditar que ele sentia aquilo profundamente.
A leve vibração dos geradores preenchia o silêncio. Em algum lugar ao longe, a água fluía por canos como veias sob a terra. Ela se virou para ele. Você poderia ter compartilhado isso. As pessoas teriam aprendido com o que você construiu. Você poderia ter mudado vidas. Ele balançou a cabeça. As pessoas teriam destruído. Sempre fazem isso. Quando encontram algo puro, distorcem até que se encaixe em suas próprias necessidades. Eu construí isso pela paz, não pelo poder. Eu não queria que se tornasse mais uma máquina nas mãos deles. Ana silenciou, sentindo o peso do isolamento dele. Ela percebeu que aquele lugar, apesar de toda a sua maravilha, era também uma prisão. Os muros que o protegiam também o mantinham afastado do mundo que ele conhecera. Sua solidão era tanto sua criação quanto seu santuário. Ela olhou novamente para as esculturas, para a ordem precisa do ambiente ao redor dele, e viu nelas tanto brilho quanto solidão. A tempestade lá fora havia se acalmado. O estrondo distante se dissipou, substituído pelo gotejar suave da neve derretendo. Um tênue raio de luz filtrava-se por uma estreita abertura no teto, onde raízes se entrelaçavam com vigas de madeira. Ana se aproximou e tocou a parede abaixo, sentindo o calor emanar do sol. Por um instante, sentiu como se estivesse no coração da própria floresta. Nikolai aproximou-se dela segurando uma pequena escultura de madeira de um pássaro. Colocou-a delicadamente em sua mão. Você deveria ficar com isto, disse ele, como uma lembrança do que o silêncio pode construir. Ela olhou para o pássaro, com as asas abertas como se estivesse pronto para voar. Por que eu? Perguntou. Por que você me ouviu? Disse ele simplesmente. A maioria das pessoas nunca ouve. Eles ficaram ali em silêncio, cercados pelo zumbido da câmara subterrânea, os últimos ecos da tempestade se dissipando acima. Ana percebeu que não havia descoberto apenas uma morada escondida, mas um testemunho vivo de paciência e devoção. Nikolai havia construído algo além de um abrigo. Ele havia esculpido significado na própria essência da terra. Quando ela finalmente se virou para ir embora, ele a seguiu até a base da escada que levava para cima. O ar acima cintilava levemente com a luz do dia que retornava. A tempestade passou, disse ele. Você pode ir agora. A floresta guiará. Ela hesitou no primeiro degrau, olhando para baixo uma última vez. Ele estava de pé abaixo dela, sua figura emoldurada pela luz dourada da lanterna, sua expressão calma e sábia. Ela sentiu em silêncio e então começou a subir. A cada passo, ela se aproximava mais da superfície, o som do vento ficando mais alto até que ela empurrou a escotilha e sentiu o frio do mundo lá em cima. Quando olhou para trás, a abertura já havia começado a se fechar, o painel de madeira deslizando suavemente para o lugar. A casa na árvore lá em cima ainda estava de pé, embora a neve quase a tivesse enterrado. A floresta estava silenciosa novamente, intocada, como se nada de extraordinário jazesse sob suas raízes. Mas Ana sabia que não era bem assim. Nas profundezas do solo congelado, um homem vivia em harmonia com a terra, suas mãos moldando milagres silenciosos que ninguém mais jamais veria. A floresta acima permanecia imóvel sob um pálido céu matinal. A fúria da tempestade agora era apenas uma lembrança sussurrada pelo vento entre os galhos. Ana estava na beira da clareira, sua respiração visível no ar frio enquanto olhava para o enorme carvalho que escondia o mundo secreto de Nikolai. A neve ao redor de suas raízes estava intocada, lisa e perfeita, como se ninguém jamais tivesse passado por ali. O ar estava calmo, quase reverente. Era difícil acreditar que, sob seus pés, escavada profundamente na terra, existisse toda uma obra de uma vida, um santuário construído pela paciência e devoção de um homem. Ela voltou a olhar para o horizonte distante, onde a tênue fumaça da aldeia mais próxima se elevava por entre as árvores. Ela sabia que precisava voltar, embora cada passo para longe do carvalho parecesse uma traição. Sua jornada de volta pela floresta foi silenciosa. A tempestade havia despido os galhos, deixando para trás uma paisagem lavada e reluzente de geada. Enquanto caminhava, ela repassava a noite em sua mente. As paredes trêmulas da casa na árvore, a escotilha escondida, o labirinto de cômodos sob a terra, o brilho da luz quente contra a madeira polida. Tudo parecia irreal, como um sonho que se dissiparia no instante em que ela o descrevesse em voz alta. No entanto, o pequeno pássaro de madeira em seu bolso era sólido sob a luva, suas asas esculpidas lisas contra a palma da mão. Era prova de que o que ela vira não era ilusão. Quando chegou à orla da floresta, o sol já estava baixo, pintando a neve em tons de dourado e azul. Ela parou por um instante, ouvindo o rangido distante do gelo e o fraco grito de um corvo sobrevoando o local.
Quando finalmente chegou à estrada que levava a Novologa, seu rádio crepitou fracamente, ganhando vida. Vozes romperam a estática, chamadas de seus colegas perguntando sobre seu paradeiro e alertando sobre as consequências da tempestade. Ela levou o aparelho aos lábios e hesitou. Por um longo momento, permaneceu em silêncio. Sua mente estava dividida entre o dever e algo que ela não conseguia definir. Então, pressionou o botão e falou com firmeza, a voz calma. O homem foi encontrado. Ele está a salvo. Não é necessária mais nenhuma assistência. Naquela noite, de volta à sua pequena cabana perto do lago, Ana sentou-se perto da janela, observando a neve cair. O mundo lá fora parecia distante, suavizado pelo brilho da lareira. Sobre a mesa à sua frente repousava a escultura que Nikolai lhe dera. Ela girou-a lentamente nas mãos, os detalhes iluminados pela chama. As linhas delicadas das penas, o formato cuidadoso das asas. Havia algo de vivo no trabalho artesanal, uma força silenciosa que evocava o tempo e a solidão. Ela colocou o objeto no parapeito da janela, onde a luz pudesse alcançá-lo, abriu o caderno e começou a escrever. Mas as palavras não vinham. Cada frase que começava parecia errada, simples demais, humana demais para o que ela tinha visto. Por fim, ela fechou o livro e ficou sentada em silêncio, ouvindo o crepitar do fogo. Os dias se passaram. Os danos causados pela tempestade foram reparados e a vida no assentamento retomou seu ritmo. Ninguém mais mencionou o velho na floresta. Quando alguém perguntava sobre a viagem, Ana apenas dizia que a cabana estava vazia e que o homem provavelmente já tinha ido embora antes da neve. A explicação os satisfez. As pessoas preferiam respostas simples, que não fossem muito profundas. Mas Ana sabia que ele ainda estava lá. Ela podia sentir isso na quietude da floresta sempre que caminhava perto da crista. Certa vez, semanas depois, ela pensou ter visto fumaça novamente. Apenas um fio tênue subindo acima das copas das árvores, visível apenas por um instante antes de desaparecer no céu cinzento. Poderia ter sido qualquer coisa, disse a si mesma. Mas, no fundo, sabia que era ele. Nikolai Romanov, o homem que construíra um mundo sob a terra, ainda cuidando de seu santuário secreto enquanto a floresta o guardava acima. O inverno foi perdendo força aos poucos e a primavera começou a se espalhar pela Carélia. A neve derreteu, enchendo os rios com água fria e caudalosa. A floresta ganhou vida novamente. Pássaros retornaram, brotos surgiram nos galhos, a vida brotou do solo que antes estava congelado. Ana costumava caminhar pela trilha que levava à clareira, embora nunca fosse até o fim. Ela parava na beira, ouvindo o vento sussurrando entre as folhas, quase esperando ouvir o zumbido fraco dos geradores subterrâneos ou o eco das ferramentas batendo na madeira. Mas a floresta oferecia apenas silêncio, profundo e intocado. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás das árvores, Ana sentou-se em um tronco caído e olhou para o horizonte, onde o carvalho se erguia escondido entre as sombras. Ela tirou o pássaro esculpido do bolso novamente e o ergueu contra a luz que se esvaía. A madeira captou o brilho, suas asas reluzindo em dourado por um instante antes da luz desaparecer. Ela sorriu levemente, percebendo que Nikolai lhe dera mais do que apenas uma escultura. Ele lhe dera um pedaço de sua paz, uma lembrança de que, mesmo em um mundo cheio de ruído, o silêncio ainda podia ser construído com as próprias mãos. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, a floresta estava silenciosa, exceto pelo suave farfalhar das folhas e o sussurro do vento. Ela se virou uma última vez para o carvalho, sentindo uma estranha sensação de gratidão. Em algum lugar abaixo, sob raízes e terra, um homem continuava a viver segundo seus próprios desígnios, intocado pelo tempo, moldando seu mundo na escuridão com paciência e propósito. Ana caminhou de volta em direção à trilha, suas pegadas marcando um único rastro na neve. Atrás dela, o vento soprou suavemente, apagando as pegadas até que o chão ficasse liso novamente. A floresta voltou ao silêncio, o grande carvalho erguendo-se imponente contra o crepúsculo, guardando o segredo do homem que escolhera viver não acima da terra, mas dentro dela. E sob suas raízes ancestrais, Nikolai Romanov sentava-se à luz suave de suas lâmpadas escondidas, esculpindo mais uma figura em madeira reaproveitada. Uma nova criação para um mundo que jamais haveria, mas que sempre se lembraria dele em silêncio. A história chegou ao fim, mas o mistério permanece. O que você acha que aconteceu depois? Compartilhe suas ideias e conte para nós de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder a próxima história.